Como parar de sofrer com pensamentos negativos e encontrar a paz em Deus, se você não aprender a lidar com os seus pensamentos? Eles vão continuar controlando a sua vida sem que você perceba. E o mais perigoso é que isso acontece em silêncio. Não é algo que aparece de forma clara. Vai se infiltrando, dominando suas emoções, influenciando suas decisões e moldando a forma como você enxerga tudo ao seu redor. Talvez hoje você esteja cansado, sobrecarregador, com a mente cheia e sem paz. E você tenta resolver isso mudando situações externas, esperando que algo ao seu redor mude, mas a verdade é outra. O problema não está fora. Está na forma como sua mente está interpretando tudo. Existe uma batalha acontecendo dentro de você todos os dias. Uma batalha que define sua paz, sua identidade e até o seu destino. E enquanto você não entender isso, vai continuar vivendo preso em pensamentos que não refletem a verdade de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7, que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que seus pensamentos não são neutros. Eles estão formando quem você está se tornando. Se você quer parar de sofrer com pensamentos negativos e viver em paz com Deus, você precisa começar no lugar certo, e esse lugar é a sua mente. O pensamento silencioso que está moldando sua vida. Existe algo acontecendo dentro de você agora, que talvez você nunca tenha parado para observar. São pensamentos que passam de forma automática, rápida, quase imperceptível. Você não escolhe conscientemente pensar neles, mas eles estão ali, repetindo padrões, criando interpretações, moldando reações. O problema é que esses pensamentos silenciosos começam a definir como você se vê. Como você vê os outros e até como você enxerga Deus, sem perceber. Você começa a agir baseado nessas ideias. E com o tempo, isso deixa de ser apenas pensamento e se torna comportamento. Você pode até dizer que quer mudar de vida, quer ter paz, quer viver algo diferente. Mas se os seus pensamentos continuam os mesmos, sua vida continua no mesmo lugar. Porque o que você pensa constantemente se transforma na base das suas decisões. E é por isso que muita gente não entende porque não consegue avançar. Não é falta de oportunidade. Não é falta de capacidade. É porque existe um padrão interno que está sendo repetido todos os dias, mantendo tudo exatamente como está. Enquanto você não identificar esses pensamentos silenciosos, você continuará sendo guiado por eles. E o que você não percebe, você não confronta. E o que você não confronta, continua te dominando. O pensamento silencioso que está moldando sua vida. Existe algo acontecendo dentro de você agora que talvez você nunca tenha parado para observar com atenção. São pensamentos que passam de forma automática, silenciosa, quase imperceptível. Eles não fazem barulho, não pedem espaço, mas estão ali o tempo todo, influenciando a forma como você enxerga a si mesmo. As pessoas ao seu redor e até a maneira como você interpreta a sua própria vida. O problema não é apenas o pensamento em si, mas a forma como você lida com ele. Porque, na maioria das vezes, você não percebe que está pensando. Você apenas aceita. Aceita como verdade, aceita como realidade, aceita como se aquilo definisse quem você é, e é exatamente aí que começa o processo de formação da sua identidade. Esses pensamentos silenciosos carregam ideias que foram sendo construídas ao longo da sua história. Palavras que você ouviu, experiências que te marcaram, situações que te fizeram tirar conclusões sobre si mesmo. Tudo isso foi sendo armazenado dentro da sua mente e, com o tempo, começou a se manifestar em forma de pensamento. Você pode não perceber, mas muitas das suas reações hoje não vêm do momento presente. Elas vêm desses pensamentos que já estavam dentro de você. Um simples acontecimento ativa algo interno, e rapidamente sua mente já interpreta, já conclui, já define como você deve se sentir e agir.
E quando isso acontece de forma repetida, aquilo deixa de ser apenas um pensamento e passa a ser um padrão, e padrões moldam comportamento. Comportamentos moldam atitudes. E atitudes constroem a vida que você está vivendo hoje. Provérbios capítulo 23, versículo 7 traz uma revelação profunda quando diz que assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que aquilo que você alimenta dentro da sua mente, aquilo que você repete constantemente, começa a definir quem você se torna. Não é apenas sobre o que você faz, é sobre o que você pensa de forma contínua. Quando a Bíblia fala sobre imaginar na alma, ela está falando de algo interno, constante, repetitivo. Não é um pensamento isolado, mas algo que você carrega dentro de si e que influencia sua forma de viver. Ou seja, se você pensa constantemente que não é capaz, você começa a agir como alguém que não é capaz. Se acredita que não é digno, passa a viver como alguém que não merece. Talvez você esteja hoje vivendo uma realidade que não reflete aquilo que Deus tem para você. Não por falta de promessa, mas porque existe um padrão de pensamento que está sendo alimentado todos os dias. E esse padrão não grita, não chama atenção, ele apenas se repete de forma silenciosa, constante, até se tornar algo normal. E quando algo se torna normal, você para de questionar. Você passa a aceitar sentimentos como insegurança, medo, comparação, como se fizessem parte da sua identidade. Mas isso não é quem você é. Isso é resultado de pensamentos que foram sendo alimentados sem filtro, sem confronto. Existe uma diferença entre ter um pensamento e concordar com ele. Nem tudo que passa pela sua mente precisa ser aceito. Mas quando você não percebe o que está acontecendo dentro de você, você acaba concordando sem perceber. E aquilo que você aceita começa a te moldar. Por isso, o primeiro passo não é tentar mudar tudo ao seu redor. É começar a observar o que está acontecendo dentro da sua mente. Porque enquanto seus pensamentos continuarem no automático, sua vida continuará seguindo o mesmo padrão. Aquilo que você não identifica, você não transforma. E aquilo que você não transforma, continua te dominando. Quando a mente Sergipe torna seu próprio inimigo, existe um momento em que a mente deixa de ser um lugar de apoio e passa a ser um campo de conflito constante. E isso não acontece de uma vez. É um processo silencioso, construído ao longo do tempo, onde pensamentos começam a se voltar contra você. Em vez de te fortalecer, te enfraquecem. Em vez de te orientar, te confundem. E sem perceber, você começa a viver em uma luta interna diária. Você pode até estar em um ambiente tranquilo, com tudo aparentemente bem ao seu redor. Mas dentro de você existe um peso que não passa. Uma voz que questiona suas decisões, que diminui suas conquistas, que relembra seus erros. E o mais perigoso é que essa voz parece ser sua. Parsuljiká parece coerente com o que você viveu. E por isso, você acredita. Mas nem tudo que vem da sua mente representa a verdade. Quando a mente se torna inimiga, ela começa a distorcer a realidade. Pequenas situações passam a ter um significado maior do que realmente tem. Um erro se transforma em prova de incapacidade. Uma falha momentânea vira definição de quem você é, e isso gera um desgaste profundo. Porque você começa a lutar contra si mesmo. Existe uma parte sua que deseja avançar, crescer, viver algo diferente. Mas existe outra parte que trava, que limita, que te puxa para trás, e essa divisão interna cansa confundindo a paralisar. Muitas pessoas estão vivendo exatamente assim. Não estão presas por circunstâncias externas, mas por pensamentos que se tornaram dominantes dentro da mente. E esses pensamentos vão se repetindo até se tornarem verdades pessoais. Verdades que não foram questionadas, mas que passaram a governar a forma como a pessoa vive. Provérbios capítulo 23, versículo 7 revela:
que aquilo que o homem imagina em sua alma define quem ele é. Isso significa que, quando a mente começa a alimentar pensamentos que vão contra a verdade, a própria identidade começa a ser afetada. A pessoa deixa de se ver como Deus a vê e passa a se enxergar a partir dessas distorções. E isso muda tudo. Muda a forma como você reage, como decide, como se posiciona diante da vida. Porque se você acredita que não é suficiente, você não se posiciona. Se acredita que vai dar errado, você nem tenta. E assim, sua própria mente começa a limitar aquilo que você poderia viver. O problema não está apenas no pensamento, mas na autoridade que você dá a ele. Quando você aceita sem questionar, você permite que ele influencie suas emoções, suas decisões e suas atitudes. E aos poucos, isso começa a moldar sua vida. Quando a mente se torna inimiga, você não apenas pensa, você se submete ao pensamento. E isso faz com que você viva abaixo do que poderia viver, não por falta de capacidade, mas por causa do que você acredita. Mas existe algo que você precisa entender. Isso não é permanente. Sua mente pode estar contra você hoje, mas ela pode ser alinhada com a verdade. Só que isso começa quando você percebe que nem todo pensamento merece ser aceito. Você precisa começar a questionar. De onde veio esse pensamento? Isso está alinhado com a verdade de Deus. Isso reflete quem eu realmente sou ou apenas aquilo que eu vivi. Porque enquanto você continuar aceitando tudo que passa pela sua mente, você continuará sendo guiado por isso. Mas quando você começa a confrontar, você começa a retomar o controle. Ou você governa sua mente, ou ela governa você, e essa escolha define o rumo da sua vida. Ele é o da verdade, nem tudo que vós e pensa é real. Existe um tipo de pensamento que não chega como dúvida, mas como certeza. Ele não se apresenta como algo que precisa ser analisado, mas como algo que já está resolvido dentro de você. E é exatamente por isso que ele engana com tanta facilidade. Porque parece verdade. Você pensa algo e aquilo faz sentido imediato. Parece coerente com o que você está vivendo, parece combinar com o que você sente. E sem perceber, você aceita aquele pensamento como uma verdade absoluta. Mas o fato de fazer sentido não significa que seja verdadeiro. A mente tem a capacidade de construir histórias completas a partir de pequenas situações. Um gesto, uma palavra, uma ausência de resposta. E a partir disso, ela interpreta intenções, cria conclusões e define significados. Tudo acontece rápido, quase automático, e você acredita. O problema é que essas interpretações nem sempre refletem a realidade. Muitas vezes refletem apenas o que já está dentro de você. Medos antigos, inseguranças, experiências que deixaram marcas. Tudo isso influencia a forma como você enxerga o presente. E assim, você passa a viver baseado em percepções distorcidas. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Mostra que aquilo que o homem imagina em sua alma define quem ele é. Isso significa que, quando você acredita em um pensamento, mesmo que ele não seja verdadeiro, ele começa a influenciar sua identidade. Você passa a agir de acordo com aquilo que acredita. E é assim que a ilusão se torna realidade prática. Não porque aquilo é verdade, mas porque você passou a viver como se fosse. Você evita situações, se retrai, se limita, toma decisões baseadas em algo que nunca foi confrontado. A ilusão de verdade é perigosa porque ela não parece ilusão, ela parece convicção. E quando algo se torna convicção dentro da sua mente, você para de questionar. Você simplesmente segue. Você começa a acreditar que não é capaz, que não é suficiente, que não vai dar certo. E essas ideias passam a direcionar sua vida. Não porque Deus disse isso sobre você, mas porque você aceitou isso como verdade dentro da sua mente. Existe uma diferença entre pensar e discernir. Pensar é automático.
Discernir exige consciência, exige parar e analisar. De onde veio esse pensamento? Isso está alinhado com a verdade de Deus? Isso reflete quem eu realmente sou? Quando você não desenvolve esse discernimento, você se torna vulnerável a qualquer pensamento que surgir. E nem todos eles vêm para te edificar. Alguns vêm para te limitar, para te confundir, para te afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. A mente pode parecer confiável, mas sem filtro ela se torna um ambiente de engano. E quando você vive baseado apenas no que pensa e sente, você corre o risco de construir uma vida inteira sobre percepções distorcidas. Mas quando você começa a questionar, algo muda. Você deixa de aceitar automaticamente. Começa a perceber que nem tudo que parece verdade realmente é, e isso abre espaço para algo novo. Você começa a alinhar seus pensamentos com a verdade de Deus, e quando isso acontece, a forma como você se vê muda. A forma como você reage muda, a forma como você vive muda. Porque no final, não é o que você sente que define sua vida. É aquilo que você decide acreditar. O ciclo invisível do sofrimento mental. Existe um padrão acontecendo dentro de você, que talvez você nunca tenha percebido com clareza. Não começa nas situações, começa no pensamento. E a partir dele, tudo se desenrola de forma automática, como um processo que se repete todos os dias sem que você perceba. Tudo começa com um pensamento. Algo surge na sua mente e, imediatamente, você interpreta aquilo. Essa interpretação gera uma emoção. E essa emoção influencia uma decisão. Par exemple, mas esse processo acontece o tempo todo, de forma rápida e silenciosa. O problema não está apenas no pensamento, mas na sequência que ele cria. Quando o pensamento inicial está distorcido, toda a cadeia que vem depois também estará. Uma interpretação errada gera uma emoção intensa. Essa emoção leva a uma reação que não reflete a realidade. E essa reação acaba reforçando o pensamento inicial. E assim, o ciclo se fecha. Você pensa algo negativo, interpreta de forma distorcida, sente algo pesado. Age de acordo com aquilo e depois olha para o resultado e usa isso como prova de que o pensamento estava certo, mesmo quando não estava. Isso acontece tantas vezes que se torna automático. Você já não percebe mais o início do processo, apenas sente o resultado. E começa a acreditar que esse padrão faz parte de quem você é. Muitas pessoas vivem presas nesse ciclo sem entender por quê. Sempre sentem as mesmas emoções, sempre reagem da mesma forma, sempre chegam aos mesmos resultados. E a impressão que fica é que a vida não muda, mas a verdade é que o padrão não muda. Você não sofre apenas pelo que acontece. Você sofre pela forma como sua mente interpreta o que acontece. E essa interpretação está sendo guiada por pensamentos que você nunca parou para analisar. Existe um momento entre o pensamento e a emoção que a maioria das pessoas ignora. É um espaço pequeno, quase imperceptível. Mas é ali que está a chave, é ali que você pode interromper o ciclo. Se você não percebe esse momento, tudo acontece no automático. Mas quando você começa a observar, você ganha a oportunidade de escolher. Escolher não aceitar aquela interpretação. Escolher não alimentar aquela emoção. Escolher responder de forma diferente. E isso muda tudo. No começo, parece difícil. Porque você está acostumado a reagir sem pensar. Mas à medida que você começa a prestar atenção, você percebe que nem todo pensamento precisa ser seguido. Você pode parar, pode questionar. Pode analisar se aquilo realmente condiz com a verdade ou se é apenas mais um padrão se repetindo. E quando você faz isso, você quebra a sequência. O pensamento não gera a mesma emoção, a emoção não leva a mesma reação. E o ciclo começa a perder força. Isso não acontece de uma vez. É um processo. Mas cada vez que você interrompe esse padrão, você enfraquece aquilo que antes parecia incontrolável.
porque o ciclo invisível só continua existindo enquanto você não o enxerga. A partir do momento que você traz consciência, você começa a recuperar o controle. E quando você muda o ponto de partida, tudo que vem depois também muda. Como pequenos pensamentos Sergipe tornam grandes pés, tudo começa de forma quase imperceptível. Um pensamento simples, rápido, aparentemente sem importância. Algo que passa pela sua mente e você nem dá atenção. Mas o que você não percebe é que aquilo não desaparece completamente. Ele fica registrado e quando voltar, volta com mais força. Um único pensamento não tem poder para te prender. O problema começa quando ele se repete. Quando você pensa a mesma coisa várias vezes, quando reforça aquela ideia sem questionar, quando começa a concordar com aquilo. É nesse momento que algo pequeno começa a crescer dentro de você. Você pensa que não é suficiente. Depois pensa de novo, e mais uma vez. Com o tempo, isso deixa de ser apenas um pensamento e se transforma em uma crença. E quando vira crença, começa a influenciar tudo. Sua décision, sua atitude, a forma como você se posiciona diante da vida. E é assim que uma prisão se forma. Não é algo visível. Ninguém vê de fora, mas você sente. Sente quando se limita, quando deixa de tentar, quando evita oportunidades por medo de não conseguir. Não é falta de capacidade, é um limite que foi construído dentro da sua mente. O mais perigoso é que essas prisões não se apresentam como prisão, elas parecem proteção. A mente diz que é melhor não tentar para não se frustrar. Diz que é melhor ficar onde você está para não correr riscos. E você acredita que está se protegendo, quando na verdade está se limitando. Esses pensamentos começam a definir até onde você acha que pode ir. Não é mais sobre o que você realmente pode fazer, mas sobre o que você acredita que pode. E essa diferença muda completamente o rumo da sua vida. Muitas pessoas vivem abaixo do que poderiam viver porque aceitaram pensamentos pequenos como verdade. E esses pensamentos foram sendo repetidos até se tornarem parte da identidade. Você começa a dizer para si mesmo que não consegue, que não é capaz, que não é para você. E quanto mais você repete isso, mais isso se fortalece. Até que chega um ponto em que você nem questiona mais. Apenas aceitar, mas existe algo que precisa ficar claro. Nem todo pensamento que se repete é verdadeiro. Ele apenas se tornou familiar. E o que é familiar parece seguro, mesmo que esteja te limitando. A mente funciona por repetição. Aquilo que você pensa constantemente cria caminhos internos. E quanto mais você passa por esse caminho, mais fácil fica continuar nele. É por isso que certos pensamentos voltam com tanta frequência. Mas da mesma forma que esses caminhos foram criados, eles podem ser mudados. Só que isso exige decisão. Exige que você pare de aceitar qualquer pensamento como verdade. Exige que você comece a observar o que está sendo repetido dentro de você. Porque aquilo que você tolera hoje pode se tornar aquilo que te prende amanhã. E quanto mais tempo você permite que esses pensamentos continuem, mais forte essa estrutura se torna. Mais difícil parece sair. Mas não é impossível. Toda prisão mental foi construída por repetição. E tudo que foi construído pode ser desconstruído. Só que isso não acontece de forma automática. É um processo consciente de não concordar com aquilo que não está alinhado com a verdade. Cada vez que você confronta um pensamento limitante, você enfraquece aquilo que ele estava construindo. E aos poucos, aquilo que parecia uma prisão começa a perder força. Porque no final, o que te prende não é o pensamento em si. É a repetição dele sem questionamento. E quando você muda isso, você começa a mudar tudo. A raiz oculta dos pensamentos negativos. Se você olhar com atenção para aquilo que você pensa hoje, vai perceber que muita coisa não começou agora.
Esses pensamentos que aparecem de forma automática já estavam dentro de você há muito tempo. Eles apenas mudaram de forma, mas continuam carregando a mesma essência. E isso revela algo importante: existe uma raiz. Pensamentos negativos não surgem do nada. Eles têm origem. Foram sendo construídos ao longo da sua história, a partir de experiências, palavras e situações que marcaram você de alguma forma. Talvez você nem se lembre exatamente quando começou, mas os efeitos continuam presentes. Uma palavra que alguém disse sobre você, um momento em que você se sentiu rejeitado. Uma situação em que algo deu errado e você tirou uma conclusão sobre si mesmo. Tudo isso foi sendo registrado dentro da sua mente. E esses registros começaram a formar padrões de pensamento. O problema é que aquilo que aconteceu em um momento específico começa a ser usado como referência para tudo. Você passa a interpretar novas situações com base em experiências antigas. E sem perceber, o passado começa a controlar a forma como você vive o presente. Você não reage apenas ao que está acontecendo agora. Você reage ao significado que aquilo tem dentro de você. E muitas vezes, esse significado não tem relação com a realidade atual, mas com algo que você viveu lá atrás. É por isso que certos pensamentos voltam com tanta facilidade. Não porque são verdadeiros, mas porque já têm um caminho formado dentro da sua mente. Eles já foram aceitos antes. E o que foi aceito tende a se repetir. A mente funciona por padrões. Ela tenta economizar esforço repetindo aquilo que já conhece. E se o que ela conhece são pensamentos negativos, ela volta para eles automaticamente, mesmo que isso te prejudique. Mas o fato de algo ter origem não significa que precisa continuar. Só porque um pensamento nasceu em um momento da sua vida, não significa que ele deve permanecer. Só porque você acreditou em algo no passado, não significa que aquilo ainda é verdade hoje. Existe uma diferença entre algo ter acontecido e aquilo continuar te definindo. Muitas pessoas já saíram de certas situações, mas continuam presas mentalmente nelas. E essa prisão não está no que aconteceu, está no pensamento que continua sendo repetido. Quando você entende isso, algo começa a mudar. Você percebe que nem tudo que passa pela sua mente veio de uma verdade absoluta. Muitos pensamentos são apenas reflexos de experiências mal interpretadas. E isso te dá a oportunidade de questionar, de parar e analisar. De onde veio esse pensamento? Isso realmente representa quem eu sou ou apenas aquilo que eu vivi? Esse tipo de consciência começa a quebrar o automático. Você deixa de aceitar tudo sem filtro e começa a separar aquilo que é real daquilo que foi construído. A raiz pode até estar no passado, mas a decisão de continuar alimentando ou não está no presente. E é essa decisão que começa a transformar sua mente. Porque enquanto você continuar alimentando pensamentos que nasceram em momentos de dor, você continuará permitindo que esses momentos influenciem sua vida hoje. Mas quando você decide não mais concordar com isso, você começa a se libertar. O perigo de viver no automático mental: existe uma forma de viver que parece normal, mas é extremamente perigosa. É quando você simplesmente segue o fluxo dos seus pensamentos sem perceber. Você não para analisar, não questiona, não filtra. Apenas pensa, sente e reage. Tudo acontece no automático. Você acorda e sua mente já começa a funcionar sem controle. Pensamentos surgem um atrás do outro, e você vai apenas acompanhando. Ao longo do dia, situações acontecem e você reage imediatamente, sem perceber o que está acontecendo dentro de você. E quando percebe, já está envolvido em emoções que nem sabe de onde vieram. Esse é o problema de viver no automático mental. Você perde a consciência do processo. Você não percebe o início, só sente o resultado. E o resultado, na maioria das vezes, é cansaço, ansiedade, sobrecarga emocional. Porque quando você não governa sua mente,
qualquer pensamento pode entrar e permanecer. E nem todos os pensamentos vêm para te edificar. Alguns vêm para te confundir, para te limitar, para te afastar daquilo que você poderia viver. O automático tira de você a capacidade de discernir. Você não para perguntar se aquilo que está pensando é verdadeiro. Você simplesmente aceita. E quando aceita, aquilo começa a influenciar suas emoções e suas decisões. Uma situação simples acontece e, sem perceber, você já interpretou de forma negativa. Já sentiu algo pesado, já reagiu de forma impulsiva. Tudo isso sem consciência, sem escolha. E quanto mais você vive assim, mais esse padrão se fortalece. Sua mente se acostuma a reagir dessa forma. E isso começa a definir sua rotina emocional. Você passa a viver em um estado constante de tensão interna, sem entender exatamente por quê. Existe uma diferença entre ter pensamentos e ser governado por eles. Pensamentos vão surgir, isso é natural. Mas viver no automático faz com que você se torne refém deles. Você começa a acreditar em tudo que passa pela sua mente, e isso é perigoso. Porque nem tudo que você pensa está alinhado com a verdade. Muitos pensamentos são apenas reflexos de padrões antigos que nunca foram confrontados. Quando você vive no automático, você não percebe quando está sendo conduzido por esses padrões, você apenas segue. E isso faz com que você repita as mesmas emoções, as mesmas reações, os mesmos resultados. Mas existe um ponto de virada. E ele começa quando você decide desacelerar internamente. Quando você começa a prestar atenção no que está acontecendo dentro de você. No início, pode parecer difícil, porque você não está acostumado a observar seus pensamentos. Mas quando você começa, você percebe coisas que antes passavam despercebidas. Você começa a identificar padrões. Começa a perceber repetições. Começa a entender de onde vêm certas emoções. E isso muda tudo. Porque quando você identifica, você ganha a oportunidade de escolher. Você pode não controlar todos os pensamentos que surgem, mas pode decidir o que fazer com eles. Pode escolher não aceitar, pode escolher não alimentar. Pode escolher não seguir automaticamente. E é nesse momento que você começa a retomar o controle da sua mente. O automático só domina enquanto você não percebe. A partir do momento que você traz consciência, você começa a mudar o processo. E quando você muda o processo, você muda a forma como vive. A guerra interna entre o que Deus diz e o que você acredita. Existe um conflito acontecendo dentro de você que vai muito além do que você sente. É uma disputa silenciosa entre duas vozes. De um lado, aquilo que Deus já declarou sobre você. Do outro, aquilo que você passou a acreditar ao longo da sua vida. E essa diferença entre o que Deus diz e o que você acredita é o que define a forma como você vive. Deus já estabeleceu uma verdade sobre quem você é, uma identidade que não foi construída pelas suas falhas, nem pelas suas experiências negativas, nem pelas opiniões de outras pessoas. Mas essa verdade só se manifesta quando você passa a acreditar nela. O problema é que, muitas vezes, a mente está cheia de outras vozes. Vozes que foram sendo formadas com o tempo. Palavras que você ouviu, situações que te marcaram, interpretações que você fez sobre si mesmo. E essas vozes começam a competir com aquilo que Deus diz. Você lê algo na palavra, ouve uma verdade, mas dentro de você surge um pensamento contrário. Algo dizendo que não é bem assim, que isso não se aplica a você, que sua realidade é diferente. E sem perceber, você começa a dar mais atenção para aquilo que pensa do que para aquilo que Deus já declarou. E é aí que a batalha acontece, não é uma batalha externa. É interna, é na mente, é no que você decide acreditar. Porque aquilo que você acredita se torna a base das suas decisões. E suas decisões constroem sua vida.
Se você acredita mais nas suas limitações do que naquilo que Deus diz, você se limitar. Se acredita mais no seu passado do que no propósito que Deus tem para você, você permanece preso. Não porque Deus não pode fazer, mas porque sua mente não está alinhada com a verdade. Essa é uma das batalhas mais intensas que existem, porque ela acontece no silêncio. Ninguém vê, mas você sente. Sente quando duvida, quando recua, quando não consegue se posicionar. E muitas vezes você não entende por que isso acontece. A resposta está nessa disputa interna. Você pode até querer viver algo diferente, mas se sua mente continua acreditando nas mesmas coisas de sempre, nada muda. Porque a transformação começa no que você acredita, não apenas no que você deseja. E aqui está algo importante. A verdade de Deus não muda de acordo com o que você sente. Ela continua sendo verdade, independente das suas emoções. Mas para que essa verdade transforme sua vida, ela precisa ser aceita dentro da sua mente. Enquanto você continuar dando mais espaço para pensamentos que contradizem essa verdade, você continuará vivendo em conflito. Porque uma parte de você quer avançar, mas outra parte não acredita que isso é possível. E isso trava tudo. Mas quando você começa a alinhar sua mente com aquilo que Deus diz, algo muda. Você começa a enxergar diferente. Começa a se posicionar diferente. Começa a agir de acordo com uma nova perspectiva. Isso não acontece de uma vez, é um processo. É uma decisão constante de não aceitar qualquer pensamento como verdade, mas de filtrar aquilo que está alinhado com aquilo que Deus já declarou, porque no final, não é o que Deus diz que está em jogo. É o que você escolhe acreditar. E essa escolha define a sua vida. A voz interna que você nunca questionou, existe uma voz dentro de você que fala o tempo todo. Ela comenta, interpreta, julga, antecipa. Ela acompanha cada situação, cada decisão, cada momento do seu dia. E o mais curioso é que você se acostumou tanto com ela que raramente para questionar o que ela está dizendo. Essa voz parece ser você par natural, parece fazer parte da sua identidade. Mas nem tudo que essa voz diz representa a verdade. E mesmo assim, muitas vezes você a aceita sem perceber. Você erra e a voz diz que você não é capaz. Algo não sai como esperado e ela afirma que você nunca vai conseguir. Alguém age de forma diferente e ela interpreta como rejeição. Tudo isso acontece rapidamente de forma automática, e você simplesmente concorda. O problema não é a existência dessa voz, mas a ausência de questionamento. Porque quando você não questiona, você aceita. E quando aceita, aquilo começa a moldar sua forma de pensar, de sentir e de agir. Com o tempo, essa voz deixa de ser apenas um comentário interno e passa a ser um padrão. Um padrão que influencia suas decisões, suas reações e até a forma como você se posiciona diante da vida. Você pode até desejar viver algo diferente, mas se essa voz continua dizendo que não é possível, você acaba se limitando. Não porque não pode, mas porque acredita que não pode. Essa voz interna foi sendo formada ao longo da sua história. Ela carrega experiências, interpretações, palavras que você ouviu, situações que você viveu. E tudo isso foi sendo organizado dentro da sua mente até se tornar algo constante. Mas o fato de essa voz estar dentro de você não significa que ela está certa. Existe uma diferença entre ouvir e concordar. Nem tudo que passa pela sua mente precisa ser aceito como verdade. Mas quando você nunca para analisar, você acaba vivendo de acordo com aquilo que essa voz diz, e isso é perigoso. Porque essa voz pode estar te afastando daquilo que você poderia viver. Pode estar te limitando, te confundindo, te impedindo de avançar. Você começa a duvidar de si, a recuar diante de oportunidades, a evitar situações que poderiam te levar a algo novo. Tudo isso baseado em pensamentos que nunca foram confrontados.
Mas quando você começa a prestar atenção, algo muda. Você percebe padrões, percebe repetições. Percebe que essa voz não está apenas comentando et influenciando. E isso te dá a oportunidade de fazer algo diferente. Você pode começar a questionar: de onde veio esse pensamento? Isso realmente representa a verdade? Isso está alinhado com aquilo que Deus diz sobre mim? Esse tipo de questionamento quebra o automático. Você deixa de aceitar tudo sem filtro e começa a separar aquilo que é real daquilo que foi construído. E quando você faz isso, essa voz perde força. Porque ela só domina quando não é confrontada. Você não precisa silenciar completamente essa voz, mas precisa aprender a não concordar com tudo que ela diz. Precisa aprender a filtrar, a discernir, a escolher, porque no final, não é a voz que determina a sua vida. É aquilo que você decide acreditar. Pensamentos que alimentam a ansiedade sem você perceber. A ansiedade não começa do nada. Ela não aparece de forma aleatória. Antes de se tornar uma sensação no corpo, antes de gerar inquietação, medo ou preocupação, ela começa em um lugar específico, o pensamento. E muitas vezes, você não percebe esse início. Existem pensamentos que parecem inofensivos, mas que, quando repetidos, começam a gerar um estado constante de preocupação. Você começa a imaginar cenários que ainda não aconteceram. Começa a antecipar problemas, criar possibilidades negativas, tentar prever tudo que pode dar errado. E isso vai ocupando sua mente. Você pensa no que pode acontecer amanhã, no que poderia ter feito diferente ontem, no que pode dar errado em situações que ainda nem chegaram. E aos poucos, sua mente deixa de viver o presente e passa a viver em um estado contínuo de alerta. O problema é que esses pensamentos não se apresentam como algo prejudicial. Eles parecem cuidado, responsabilidade, preparação. Mas na verdade, estão alimentando um ciclo de ansiedade. Você acredita que está se prevenindo, mas está apenas sobrecarregando sua mente com possibilidades que muitas vezes nem vão acontecer. E quanto mais você pensa, mais isso cresce. Mais espaço ocupa, mais forte se torna. A ansiedade não surge apenas do que está acontecendo, mas do que você está imaginando sobre o que pode acontecer. E essa imaginação, quando não é controlada, começa a dominar sua mente. Você começa a sentir tensão sem motivo claro. Seu corpo reage, sua mente acelera, e você não entende exatamente por quê. Mas a raiz está ali, nos pensamentos que foram sendo alimentados ao longo do tempo. Existe um padrão comum nisso: pensamentos que começam com e se dar errado? E se não acontecer como eu espero? E se eu não conseguir? E se algo sair do controle? Esses pensamentos vão se acumulando e criando um cenário interno de insegurança. E quanto mais você alimenta isso, mais sua mente se acostuma a viver nesse estado. O problema não é apenas pensar no futuro, mas é viver preso nele. É deixar que aquilo que ainda não aconteceu determine como você se sente agora. É permitir que possibilidades controlem sua paz. A mente começa a buscar controle. Quer prever, quer garantir, quer evitar qualquer tipo de problema. Mas isso é impossível. E essa tentativa constante de controlar tudo gera ainda mais ansiedade. Você tenta pensar mais para resolver, mas quanto mais pensa, mais se perde. Porque nem todo pensamento leva à solução. Alguns apenas alimentam o problema. Existe uma diferença entre pensar para agir e pensar para se preocupar. Quando você pensa para agir, você resolve. Quando pensa para se preocupar, você apenas gira no mesmo lugar. E muitos estão presos nesse ciclo sem perceber. Mas existe um ponto de mudança. E ele começa quando você identifica esses pensamentos. Quando você percebe que nem tudo que está passando pela sua mente precisa ser seguido. Você pode parar. Pode escolher não alimentar. Pode trazer sua atenção de volta para o presente.
pode decidir não continuar construindo cenários que ainda não existem. Isso não significa ignorar a realidade, mas significa não viver dominado por possibilidades. A paz não vem quando você resolve tudo. A paz vem quando você aprende a não deixar que sua mente seja dominada por aquilo que ainda não aconteceu. E quando você começa a fazer isso, a ansiedade começa a perder força. O poder da atenção, onde sua mente habita. Sua vida segue. Existe algo que direciona sua vida de forma silenciosa, constante e poderosa. Aquilo em que você escolhe focar sua atenção. A sua mente sempre estará ocupada com alguma coisa. Sempre estará pensando, analisando, lembrando ou imaginando. E o lugar onde ela permanece com mais frequência começa a influenciar diretamente a forma como você vive. Você pode não perceber, mas sua atenção funciona como um direcionador. Aquilo que você alimenta com foco cresce dentro de você. Aquilo que você revisita constantemente ganha força. E aquilo que ocupa sua mente por mais tempo começa a definir sua percepção da realidade. Se sua mente está constantemente voltada para problemas, falhas, preocupações e inseguranças, isso começa a se tornar o centro da sua experiência. Você passa a enxergar tudo a partir dessa perspectiva. Mesmo que existam coisas boas acontecendo, sua atenção não está ali. E aquilo que não recebe atenção perde espaço. Por outro lado, quando sua mente começa a se voltar para aquilo que edifica, para aquilo que fortalece, para aquilo que está alinhado com a verdade de Deus, algo começa a mudar internamente. A forma como você interpreta as situações muda, a forma como você reage muda, a forma como você se posiciona muda. O problema é que, muitas vezes, a atenção está no automático. Você não escolhe conscientemente onde sua mente permanece. Ela simplesmente vai para aquilo que é mais forte dentro de você. E na maioria das vezes, o que é mais forte são os padrões antigos. Você começa o dia pensando em problemas. Ao longo do dia, volta para as mesmas preocupações. Antes de dormir, revive situações que te incomodaram. E assim, sua mente permanece constantemente no mesmo lugar, e isso vai moldando sua vida. Porque aquilo que você foca determina o que você sente. E o que você sente influencia o que você faz. E o que você faz constrói o resultado que você vive. Muitas pessoas querem mudar de vida, mas continuam focando nas mesmas coisas. Querem paz, mas alimentam pensamentos de preocupação. Querem avançar, mas mantêm a atenção nas limitações. Existe uma desconexão entre o que desejam e o que alimentam. Mas quando você entende o poder da atenção, você começa a perceber que não é apenas sobre evitar pensamentos negativos, mas sobre direcionar intencionalmente sua mente. Você começa a escolher onde vai colocar seu foco. Começa a perceber quando sua mente está sendo levada para lugares que não te edificam, e ao perceber, você pode redirecionar. Isso exige prática, exige consciência. Porque sua mente já está acostumada a seguir determinados caminhos. Mas quanto mais você decide direcionar sua atenção, mais novos caminhos começam a ser formados. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Começa a valorizar o que antes ignorava. Começa a ter uma nova perspectiva sobre situações que antes te abalavam. E isso não acontece porque as circunstâncias mudaram, acontece porque sua mente mudou de lugar. Onde sua mente habita, sua vida segue. Se ela permanece no medo, sua vida será guiada por ele. Se permanece na insegurança, suas decisões serão limitadas por isso. Mas se começa a habitar na verdade, naquilo que edifica, naquilo que fortalece, sua vida começa a refletir isso. No final, não é apenas sobre o que acontece ao seu redor. É sobre onde sua mente escolhe permanecer. Interrompendo o fluxo de pensamentos destrutivos, existe um momento específico em que tudo pode mudar, mas a maioria das pessoas não percebe.
é o instante exato em que um pensamento surge. Esse momento é rápido, quase imperceptível, mas é ali que está a oportunidade de interromper aquilo que poderia se tornar um ciclo destrutivo. O problema é que, na maioria das vezes, você não percebe esse início. O pensamento aparece e você já segue com ele. Já interpreta, já sente, já reage. Tudo acontece de forma automática. E quando você percebe, já está envolvido emocionalmente, já está afetado, já está sendo conduzido por aquilo. Mas existe um ponto antes disso, um ponto onde você ainda tem escolha. Interromper o fluxo de pensamentos destrutivos não significa impedir que eles apareçam. Pensamentos vão surgir, isso é natural. O que muda tudo é o que você faz com eles quando surgem. Você pode continuar seguindo aquele pensamento ou pode parar. Esse parar é simples, mas poderoso. É o momento em que você decide não continuar no mesmo caminho mental. É quando você percebe que aquilo que surgiu não precisa ser alimentado. Muitas pessoas acreditam que precisam lutar contra o pensamento, tentar eliminá-lo à força, mas isso nem sempre funciona. Quanto mais você tenta não pensar, mais aquilo parece voltar. O segredo não está em lutar diretamente, mas em não alimentar. Um pensamento só ganha força quando recebe atenção. Quando você começa a desenvolver ele, a imaginar, a repetir. É isso que mantém o fluxo ativo. Mas quando você interrompe, você corta essa sequência. Você percebe o pensamento e decide não seguir. Decide não aprofundar. Decide não construir em cima daquilo. E ao fazer isso, você impede que ele se transforme em emoção intensa, em comportamento, em resultado. No início, isso exige esforço, porque você está acostumado a seguir automaticamente. Mas com o tempo, você começa a perceber mais rápido. Começa a identificar padrões antes que eles se desenvolvam. Você começa a reconhecer pensamentos que já conhece, pensamentos que sempre levam ao mesmo lugar. E ao reconhecer, você tem a oportunidade de escolher diferente. Esse é o ponto de virada. Você não precisa aceitar tudo que passa pela sua mente. Não precisa continuar em todo pensamento que surge. Você pode parar, pode redirecionar. Pode escolher não seguir por aquele caminho. E isso começa a enfraquecer aquilo que antes parecia forte. Porque pensamentos destrutivos dependem de continuidade. Eles precisam ser alimentados para crescer. Quando você interrompe, eles perdem força. E aos poucos, aquilo que antes dominava começa a se tornar apenas algo passageiro. Isso não acontece de uma vez processou. Mas cada vez que você interrompe, você fortalece sua capacidade de escolha. Você deixa de ser conduzido e começa a conduzir. E isso muda completamente a forma como você vive. Porque a diferença não está nos pensamentos que surgem, mas na forma como você responde a eles. Substituindo mentiras por verdades que libertam, existe um momento na transformação da mente em que não basta apenas identificar ou interromper pensamentos negativos. Se você apenas remove, mas não substitui, o espaço continua aberto. E aquilo que não é preenchido com verdade, acaba sendo preenchido novamente com os mesmos padrões de antes. É por isso que a mudança real não acontece apenas quando você para de pensar algo, mas quando você começa a pensar diferente. Muitos tentam vencer pensamentos negativos apenas rejeitando-os, mas continuam sem uma base sólida para substituir aquilo. E sem substituição, a mente volta para o que já conhece. Volta para os mesmos pensamentos, as mesmas interpretações, as mesmas conclusões. A mente precisa de direção, precisa de conteúdo, precisa de verdade, e é aqui que começa uma mudança profunda. Você começa a identificar pensamentos que não estão alinhados com a verdade. Pensamentos que te diminuem, que te limitam, que te afastam daquilo que Deus tem para a sua vida. E ao invés de apenas rejeitar, você decide substituir.
Se surge um pensamento dizendo que você não é capaz, você não apenas ignora. Você traz à mente aquilo que é verdadeiro. Você afirma aquilo que Deus diz sobre você. Você começa a alinhar sua mente com uma nova referência. Isso não é automático. No começo, pode até parecer estranho, porque você está acostumado a pensar de uma determinada forma. Mas quanto mais você repete a verdade, mais ela começa a se fortalecer dentro de você. A mente funciona por repetição. Aquilo que você pensa constantemente cria caminhos internos. E esses caminhos determinam a forma como você reage e vive. Se você repetiu mentiras por muito tempo, elas se tornaram familiares. Mas quando você começa a repetir a verdade, novos caminhos começam a ser formados. E com o tempo, aquilo que parecia distante começa a se tornar natural. Você começa a se ver de forma diferente, começa a reagir de forma diferente. Começa a tomar decisões baseadas em uma nova perspectiva. A verdade não apenas informa, ela transforma. Mas para que isso aconteça, você precisa trazer essa verdade de forma intencional para sua mente. Não é algo que acontece sozinho. É uma decisão diária de escolher o que você vai alimentar. Existem pensamentos que vão continuar surgindo, tentando te levar de volta para padrões antigos. Mas quando você tem uma base sólida, você não se deixa levar com facilidade. Você começa a perceber mais rápido, começa a confrontar mais rápido, começa a substituir mais rápido. E isso muda o processo. Aquilo que antes te dominava começa a perder força. Porque agora existe algo novo sendo alimentado. Algo que não limita, mas liberta. A transformação da mente não acontece apenas pela remoção do que é negativo, mas pela construção do que é verdadeiro. E quanto mais você se posiciona nessa direção, mais sua mente começa a se alinhar com aquilo que realmente edifica. Construindo uma nova mentalidade pela repetição intencional, nada na sua mente muda de forma consistente sem repetição. Tudo o que você pensa hoje, com facilidade, foi aprendido ao longo do tempo. Não foi um único pensamento que construiu sua forma atual de pensar. Foram muitos pensamentos repetidos, reforçados diariamente até se tornarem automáticos. A forma como você se vê, a forma como interpreta situações, a forma como reage diante da vida, tudo isso foi moldado por aquilo que você pensou repetidamente ao longo dos anos. E é exatamente por isso que a transformação não acontece de forma instantânea. Ela acontece por um novo padrão que precisa ser construído. Muitas pessoas querem mudança imediata. Querem pensar diferente sem passar pelo processo. Querem sentir paz sem treinar a mente para isso. Mas a mente não responde a desejos, ela responde à repetição. Aquilo que você repete, ela aprende. Aquilo que você insiste, ela fortalece. Se durante muito tempo você alimentou pensamentos negativos, eles criaram caminhos dentro de você. Caminhos que hoje parecem naturais. Pensar de forma limitada, insegura ou ansiosa pode ter se tornado algo automático. Não porque isso define quem você é, mas porque foi o que você mais repetiu. Mas isso pode ser mudado. Você pode começar a construir novos caminhos. Só que isso exige decisão diária. Exige que você escolha pensar diferente, mesmo quando não sente vontade. Mesmo quando parece que não está funcionando. Mesmo quando sua mente insiste em voltar para os padrões antigos. No começo, é desconfortável. Porque você está indo contra aquilo que se tornou natural. Sua mente vai resistir. Vai trazer os mesmos pensamentos de antes. Vai tentar te puxar de volta para aquilo que já conhece. E nesse momento, muitos desistem. Porque acreditam que não está funcionando, mas está. Cada vez que você escolhe não concordar com um pensamento negativo e decide alimentar um pensamento alinhado com a verdade, você está enfraquecendo um padrão antigo e fortalecendo um novo. Pode parecer pequeno,
mas não é. Essas pequenas decisões, repetidas ao longo do tempo, começam a criar novos caminhos dentro da sua mente. E esses caminhos começam a se tornar mais fortes a cada repetição. Chega um momento em que aquilo que antes exigia esforço começa a acontecer com mais naturalidade. Você começa a perceber que sua reação muda, que sua forma de pensar muda, que sua forma de enxergar a vida muda. E isso não acontece porque algo externo mudou. Acontece porque sua mente foi treinada de forma diferente. A repetição intencional transforma o que é consciente em automático. No início, você precisa lembrar, precisa escolher, precisa se posicionar. Mas com o tempo, aquilo passa a fazer parte de quem você é, e isso muda completamente sua vida. Porque quando sua mente muda, sua forma de viver muda, suas decisões mudam. Sua postura muda, sua direção muda. Não é sobre nunca mais ter pensamentos negativos. É sobre não permitir que eles dominem. É sobre não dar mais espaço para aquilo que não está alinhado com a verdade. Você pode ter dias difíceis, pode enfrentar momentos em que parece que tudo voltou ao que era antes. Mas se você continua repetindo o novo padrão, o processo continua acontecendo. A mente aprende com aquilo que você insiste. E quando você insiste naquilo que edifica, naquilo que fortalece, naquilo que está alinhado com Deus, você começa a construir uma nova mentalidade. Uma mentalidade que não te limita, mas te posiciona. Que não te trava, mas te direciona. Que não te confunde, mas te dá clareza. E essa nova mentalidade que sustenta a vida que você deseja viver. A paz que nasce de uma mente alinhada com Deus. Existe uma paz que não depende do que está acontecendo ao seu redor. Não depende das circunstâncias estarem perfeitas, nem de tudo estar resolvido. É uma paz que nasce de dentro, de uma mente que deixou de ser dominada por pensamentos desordenados e passou a estar alinhada com a verdade. Muitas pessoas passam a vida tentando encontrar paz mudando situações externas. Querem que os problemas desapareçam, que as pessoas mudem, que tudo se organize. Mas mesmo quando algumas coisas melhoram, a paz não permanece. Porque o problema nunca esteve apenas fora, sempre esteve na mente. A paz verdadeira não começa quando tudo se resolve. Ela começa quando sua mente deixa de ser um lugar de conflito constante. Quando você aprende a não aceitar qualquer pensamento, quando começa a filtrar aquilo que entra, quando decide não alimentar aquilo que te destrói, algo começa a mudar dentro de você. A mente começa a se organizar. O excesso começa a diminuir. A confusão começa a dar lugar à clareza. E com isso, a paz começa a surgir. Não como algo forçado, mas como consequência de um novo estado interno. Você começa a perceber que não reage mais da mesma forma. Situações que antes te abalavam passam a ter menos força. Pensamentos que antes dominavam passam a não ter mais o mesmo impacto. E isso não acontece porque você se tornou mais forte por si mesmo, mas porque sua mente está alinhada com algo maior. Existe uma diferença entre tentar controlar tudo e confiar. Quando sua mente está desordenada, você tenta controlar cada detalhe, prever cada situação, evitar qualquer tipo de problema. E isso gera ansiedade, cansaço, sobrecarga. Mas quando sua mente começa a se alinhar com Deus, você entende que não precisa controlar tudo. Você começa a descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque sua mente está firme em uma verdade que não muda. Essa paz não significa ausência de dificuldades. Significa estabilidade mesmo em meio a elas. Você ainda enfrenta desafios, ainda passa por momentos difíceis, mas não é mais dominado por eles. Sua mente não entra em desespero, não se perde em pensamentos negativos, não cria cenários que não existem. Você começa a viver com mais leveza, mais clareza, mais equilíbrio. E isso muda completamente sua experiência de vida. Porque a paz não vem do controle, vem do alinhamento.
Alinhamento com aquilo que é verdadeiro. Alinhamento com aquilo que Deus diz. Alinhamento com uma nova forma de pensar que não é baseada no medo, na insegurança ou na dúvida, mas na confiança. E essa confiança não nasce de um dia para o outro. Ela é construída ao longo do processo. Cada pensamento que você filtra, cada padrão que você quebra, cada verdade que você escolhe acreditar, tudo isso vai construindo dentro de você um novo fundamento, e esse fundamento sustenta sua paz. No final, a batalha da mente não é apenas sobre pensamentos, é sobre direção. É sobre quem está governando aquilo que você acredita. E quando sua mente está alinhada com Deus, você não apenas pensa diferente. Você vive diferente. Você deixa de ser conduzido por aquilo que te limitava e passa a viver a partir de uma nova perspectiva. E é nesse lugar que a paz deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que você carrega. Porque uma mente alinhada com Deus não apenas encontra paz. Ela vive em paz.